Olá, queridas, queridos e querides, esse é o Pod Nat. Eu sou a Natália Fechini e vou começar a contar as minhas histórias sobre o mochilão na Bahia. Se aproxegue e seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast. Bom, como eu disse no episódio de apresentação, eu tô desempregada. Eu fui demitida em março desse ano, de 2023. E no começo desse ano, acho que em fevereiro, eu comprei uma passagem para passar o feriado de Tiradentes em Salvador. Eu acho que essa história que eu vou contar agora foi a história que eu mais repeti durante a viagem, porque é meio que o motivo para você ter se jogado na estrada, né? E o esquema era, eu sairia do trabalho e já ia para o aeroporto, porque o feriado era na sexta, então eu chegaria na véspera, em Salvador à noite, e iria embora na segunda de madrugada para já ir direto para o trabalho. Só que nesse meio tempo eu fui demitida, e aí umas 3 semanas antes da viagem me deu o estalo, assim, sabe? De por que que eu vou voltar para Brasília, porque aqui eu estava enviando currículo, mas ao mesmo tempo ficando em casa o dia todo, entrando meio que numa depressão e me deu esse estalo, assim, né? Eu já viajo sozinha desde os meus 18 anos, então, e eu sempre tive o sonho, assim, de viajar por tempo indeterminado, vai. E eu vi isso como uma oportunidade para mochilar por um tempão. E dias antes de eu ir para Salvador, estavam acontecendo umas coisas muito estranhas aqui em Brasília, assim. Então eu precisava sair daqui mesmo, sabe? Eu já estava com a minha decisão tomada, mas eu não tinha muita coisa planejada, né? Eu esperei, de certa forma, chegar lá. E eu tava com o pensamento assim, se for para eu ficar, eu vou ter algum sinal nesses próximos 4 dias, né? Eu não achava que ia ser tão imediato. E aí já vai para a primeira história. Eu cheguei em Salvador por volta das 10 horas da noite. E como era véspera de feriado, eu tava como, né? Tava animadíssima na Bahia, depois de a última vez que eu tinha ido tinha sido em 2019. Então, tava empolgadíssima, já queria, né, fervo. E aí, nisso, eu chego no hostel e a primeira coisa que eu penso é, nossa, preciso de uma cervejinha. E, e para quem conhece Salvador, eu fiquei na Pedra da Sereia, que é do lado, que já é no Rio Vermelho, mas tem uma caminhadinha até chegar, assim, nos bares do Rio Vermelho, né? E nisso, coloquei o short, saí pra buscar uma cerveja, assim. E uma coisa que também, outro parênteses, é que eu sou uma pessoa muito perdida. Então, eu tenho que perguntar para as pessoas. E em Salvador não dá para você ficar com o celular o tempo todo à vista, né? Eu coloquei um short, fui sair para comprar uma cervejinha e olhei assim ao redor e só tinha um restaurante aberto com música ao vivo, ou seja, já teria que pagar couvert. Enfim, não me chamou a atenção ficar lá. Eu queria ir para os bares do Rio Vermelho, mas nisso eu queria também uma cervejinha. Então eu caminhei um pouquinho assim e tinha tipo umas banquinhas, sabe? E tinha uma moça com alguns rapazes assim, e ela falou: Ó, você deu sorte porque não era nem pra eu estar esse horário aqui mais. Eu sei que eu comprei 2 cervejinhas e também tava com muita fome, então eu falei: Ah, vou me render a esse restaurante aqui, vou ter que pagar couvert e tudo mais. E aí quando eu fui entrar, o moço que estava guardando os carros lá, né, me impediu, falando que não podia entrar com a latinha aberta. E aí, nisso, eu tava bebendo minha cervejinha, fiquei batendo papo com ele e perguntei, né, o Rio Vermelho tá muito longe daqui? Ele falou, não, dá pra ir andando. Só que assim, eu tenho muito medo de andar sozinha à noite ainda,
lembrava a distância. Então eu acho que eu ia pedir um Uber, alguma coisa assim. E nisso que eu tô conversando com ele grita, um rapaz, e eu vejo que ele tá segurando algum instrumento, né? E aí ele grita, o rapaz troca uma meia palavra assim e grita de volta pra mim: "Ei, te arranjei uma carona". Eu sei que eu não deveria ter feito isso. Meu pai, minha mãe vão me condenar por ter feito isso. Mas eu peguei a carona. Eu entrei, era o Vitor. Eu tenho que até passar o arroba, que é, ele toca no Sambambam. O Vitor do Cavaco. Eu perguntei, né? Ah, tem como você me dar uma carona? Você só me larga ali no Rio Vermelho. Tipo, eu sabia que não dava, sei lá, 5 minutos de carro, sabe? E aí ele falou, né? Ah, pode entrar. E foi super gentil, assim, confiei nele de cara. Sei que não deveria, mas confiei. E eu sei que assim, no caminho eu perguntei pra ele, né? Você conhece algum lugar que eu possa comer e tomar uma cervejinha, sei lá? Ele falou: "Não, não conheço, mas te coloco pra dentro porque a gente vai tocar num restaurante lá que, enfim, muito bom". O Vitor me colocou pra dentro. Eu olhei assim pro relógio, sabe? Eu falei: "Cara, não tem nem 2 horas que eu tô em Salvador e eu já entrei num sambão que os meninos iam tocar e entrei com os músicos, sabe? E aí eu tava em êxtase. O que eu pensei, né? Cara, esse é o sinal que Salvador me deu, que a Bahia me deu pra eu ficar, pra eu poder fazer esse meu mochilão. E no próximo episódio eu te conto como foi o desenrolar da história até eu conseguir voluntariado e permanecer na Bahia. Até lá. Tchau!